como que a tua maneira de ver o mundo, que é uma maneira que pensa também no coletivo, e eu não vou te chamar de uma pessoa de esquerda, não. Eu imagino que você não seja tão individualista assim, a ponto de só pensar no teu umbigo e que você tenha um olhar mais empático, talvez seja essa palavra, para olhar no teu entorno. Como que o jornalista ele consegue conciliar a sua visão de mundo em uma narrativa que leva o individualismo quase ao seu extremo? Sim. Porque o neoliberalismo as pautas neoliberais ou a discussão na narrativa do mundo dos negócios é extremamente individualista e extremamente voltada para o curtíssimo prazo, né? Como que você consegue conciliar isso no teu plano pessoal? Cara, a essência do que eu faço nas minhas empresas, nas minhas empresas de comunicação, ela já é uma essência que responde essa tua pergunta. E que é algo que as pessoas ainda não entendem. O mercado hoje ainda não entendeu qual que é a diferença de comunicação e de marketing. Então, assim... E qual que é a diferença? Marketing é o que você está fazendo para vender imediatamente o copo. Comunicação, ela está muito mais relacionada com branding. Com construção de com marca a longo prazo. construção de marca a longo prazo. Então é o que a gente falou. Se eu quiser dizer, gente, ó, tô tratando como commodity. Tem esse copo aqui. Esse copo daqui agora eu baixei 50%. Faço uma peça publicitária ali, subo no meu Instagram, vou lá, faço um trabalho de gestão de tráfego imediato, porque eu quero ter um retorno na minha planilha na semana que vem. Isso é marketing. Tem um quê de comunicação? Tem, porque você vai ter a galera de comunicação ali que vai ajudar a redigir a legenda, não sei o que tal. Mas, essencialmente, para mim, na minha opinião, isso não é comunicação pura. Comunicação pura é o que a gente estava falando, de você buscar as histórias de vida dos casais que se conheceram lá no Bar dos Arcos. Só que isso é muito mais difícil de você mensurar. Isso é muito mais difícil de você colocar na planilha. É por isso que as empresas precisam olhar para as duas coisas com o mesmo peso, para comunicação e para marketing. Porque se a empresa ela só pensar em marketing e só pensar no LTV sobre CAC, que é um termo que a galera adora no mercado, né? Que é o tempo que aquele cliente vai ficar contigo sobre o custo daquele cliente, o custo de aquisição do teu cliente, você está olhando só para a planilha. Então, cara, não dá para você tocar a comunicação olhando só para número de planilha. Isso também é importante, mas você precisa fazer um 50-50. Você precisa olhar para que tipo de comunicação você quer daqui 10 anos. Tá, mas não, só para concluir assim. Não, imagina, só para concluir. Eu sei o que dá curtida no meu Instagram. Mas eu preciso contar uma história no meu Instagram. Se eu colocar uma foto da Mari com a Chica comigo, bonitinha, no momento de família, lindo, vai dar curtida pra cacete, cara. Vai dar muita curtida. Mas se o meu Instagram for só isso, que história que eu tô contando? Eu vou colocar um corte aqui desse nosso podcast, desse nosso papo. Isso não vai dar curtida. Porque tem muita gente que vai falar, é chato, não sei o que tal. Beleza, mas é um statement. É a resposta daquele cara que eu te falei. Eu tô contando a minha história ali. E isso é comunicação. O marketing é pegar a curtida de hoje. O marketing é jogar pra torcida. Entendeu? Entendi, mas isso é possível, por exemplo, quando você é dono de empresa, você é empreendedor. Então Sim. você sabe dosar o que é comunicação e o que é marketing, porque, enfim, você é o dono da empresa e você sabe que você vai fazer investimento provavelmente mais em comunicação porque você tem um prazo mais dilatado, né? A empresa é tua. Agora, se você é pressionado por acionistas a meter lucro cada trimestre, a aumentar o papel, a gente vê muito essa relação entre narrativa de empreendedor e empresa com a Tesla, por exemplo. O Elon Musk solta alguma abobrinha no Twitter, a empresa perde 10 bilhões. O Mark fala alguma besteira ou apresenta um produto, e é porque é sobre expectativa de futuro, né? Se aquele futuro que se desenha daqui a 1, 2, 10 anos, ele vai se concretizar e isso vai fazer o papel aumentar. Como que uma empresa que é muito grande, ela consegue fazer o balanço entre o próximo trimestre e os próximos 30 anos? Como que você faz isso, sendo que você está totalmente pressionado por dar resultado daqui a 3 meses? De cima para baixo. Não tem outro jeito. Mas de cima quem? O CEO? CEO. CEO, dono da empresa. Se o CEO não acredita em comunicação desse jeito que eu estou te falando ainda, você não vai conseguir fazer isso. Então, por isso que eu te falo que existe uma grande parte do meu trabalho como empresário que é o de catequizar o mercado. Por isso que a visão da nossa empresa é revolucionar o mercado de produção de conteúdo e comunicação. Porque eu preciso virar para o mercado e explicar que esse produto que a gente tem existe.
Isso acontece com qualquer empreendedor que traz um produto que até então ou não era muito difundido, ou era vendido de um outro jeito, e ele está tentando resolver uma dor que muitas vezes o cliente dele não sabe nem que tem. Então, às vezes, eu trago um produto que o meu cliente não sabe que precisa, porque ele acha que sabe o que é comunicação. Por quê? Porque todos os concorrentes dele estão fazendo de um jeito. Não, mas meu concorrente está postando 5 vezes por dia. Eu também preciso postar 5 vezes por dia. Não necessariamente, depende. Qual é o teu público? Vamos fazer um estudo de Big Data, que é uma coisa que a gente está começando a fazer também lá na Albu, voltado para a comunicação, para entender quem é o seu público. Então, calma, o teu público é completamente diferente do público do seu concorrente. O objetivo que você tem daqui 10 anos com a sua empresa é completamente do objetivo que o seu concorrente tem. Então, vamos contar uma história que seja mais consistente com o que você quer para sua empresa? Já aconteceu da gente chegar em empresas, cara, se não grandes, de médias para grandes, começar a pensar numa estratégia de comunicação audiovisual, começando pelo básico. Cara, eu preciso saber qual que é a sua missão, visão e valores da sua empresa. E o cara fala, putz, eu não tenho. Putz. Então, como a gente vai contar uma história da sua empresa se você não sabe para onde você está indo? Se você não sabe quais são os seus valores, cara? Qual que é o limite do lucro para você? O que você não abre mão? Você não sabe, isso não está claro para você como empresa, então você não está passando isso para os seus funcionários. Então nenhum dos seus funcionários sabe qual que é o limite ético dentro da sua empresa. Então eu não consigo contar a sua história, porque você não sabe qual é a sua história.